Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Eu estou assim feliz, né? Porque estamos vendo que alguns irmãos e irmãs, né, estão começando a entender, né, o propósito do nosso canal Oráculo do Céu, Graça Revelada, né? Consequentemente, estão vendo aí o conteúdo original, que é o que é a hermenêutica, a verdadeira interpretação, a gente entender o que? A Bíblia, né? Não estamos desconstruindo nada, né? Religiosidade nenhuma. A proposta é a gente compreender a Bíblia para a gente não conhecer a Bíblia somente de ouvir pregações, ouvir, né, na escola bíblica, mas que a gente às vezes se dispersa, né, mesmo anotando e a gente não assimila, não consegue entender, não é verdade? Preste atenção, e há várias variedades de assuntos, né, aleatórios. Vai numa pregação, fala uma coisa, tá na escola bíblica, fala outra. Então é muita informação e a gente não consegue o quê? Caminhar, assimilar para compreender, né, para ter conhecimento, que o propósito de Deus em nossa vida é que nós tenhamos o quê? Conhecimento, não é verdade? Conhecereis a verdade. O povo sofre que falta conhecimento, né? Israel não tinha conhecimento de Deus, está lá em Oséias 4, versículo 1. Então, o propósito é ter conhecimento, não é somente a religiosidade, né? Porque a religiosidade não nos leva a lugar algum, né? Está escrito em Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que é religioso consegue assimilar o reino de Deus, que é o propósito, né, de Deus, que nós viemos a entender, não é verdade? Esse reino espiritual, verdade? No versículo 22, né, ali nós sempre temos que lembrar, né, a passagem que fala: eu fiz cura em seu nome, eu fiz maravilhas no seu nome, mas ali não adianta, não é religiosidade que Jesus requer de nós, né? Que o nosso Deus, nosso Pai Celeste, que requer de nós. Ele nos conduz em triunfo, não para a religiosidade. Jesus não veio trazer o que? Religiosidade. Ele veio trazer comunhão, que nós venhamos estar unidos, congregados, né, na mesma visão, avançando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então eu estou feliz porque nós estamos começando a compreender nesse método, né, que eu assim assimilei melhor, né? A gente assimilei melhor como entender a Bíblia. Eu estou compartilhando com os meus irmãos, né? E assim eu estou vendo que alguns já estão dando seu testemunho, que realmente é uma compreensão melhor para a gente entender a Bíblia, que é o que nos importa, né? Não conhecer de ouvir falar, mas conhecer de verdade. Deixa Deus falar conosco, não é verdade? Deixa Deus falar conosco, deixa Deus nos conduzir em triunfo. Então estamos começando a entender nesse modo, né? Entendendo a dispensação, né? As alianças, não é verdade? Nós conseguimos andar passo a passo e conseguir assimilar este modo de Deus governar a humanidade, né? Nos governa por essa aliança, governa o ser chamado de humano por alianças. E assim, consequentemente, nós estudando por aliança, né? E lembrando que estamos na sexta aliança, que é a graça de Deus, na verdade, para entendermos, na verdade, a sétima, que é o reino de Deus, o reino eterno, né? O reino espiritual, na verdade. Então, nós estamos aí passando pelo pacto da lei, que foi assim consumado na cruz, né? Porque Jesus veio e consumou, ele disse: está consumado, né? Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Então, estamos estudando essas três alianças, né? E que, consequentemente, vocês que estão assim interessados no assunto, nós temos uma playlist, entendeu? No nosso canal, chamado Modo de Deus Governar o Homem, né? Então, ali a gente vem do primeiro vídeo ali, vocês vão assimilando, vão compreendendo, entendeu? Para nós chegarmos até aqui, está nos ajudando, Yahweh,
para nós termos visão, luz do entendimento, tá bom? Vamos continuar, menina, avança. Então, no vídeo anterior, falamos, né, mostramos nos livros de Esdras, Neemias e Esther, né, ali assuntos do tempo em que eles voltaram, vou falar já, voltaram, né, para a sua terra de origem, né, que é Jerusalém, para reconstruir o templo, né? Que templo? O templo, porque o templo faz parte do mandado de Deus, né? Que nós, quando estávamos lá na aliança, saímos da aliança ali, da promessa, né? Que foi feita a Abraão, deu daquele tempo, né? Dos vídeos anteriores, vocês vão lá e estudam sobre isso. E que então, quando ali foi o propósito que entregue ali, o que o povo clamou e foi preparado, Moisés tirou o povo lá do Egito e tudo, e teve aquela preparação toda, teve a Páscoa, já falamos sobre isso e tudo, ele foi levado, e quando estava ali no deserto caminhando, né, foi-lhes dado o quê? Lhes dado a incumbência de o quê? De erguer o templo quando chegasse em Canaã, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, foi-lhe dado, porque quando Deus preparou lá Moisés, que tirou o povo do Egito, já mandou eles trazer todo o ouro, né? Todo o ouro, todo para poder estar construindo o templo. Sabemos que no deserto eles já desobedeceram e pegaram o ouro e fizeram o bezerro, né? De ouro e tudo. Então, já passamos por essa parte. Então, vamos prestar atenção, mas aí quando chegou lá na frente, nós já estamos estudando a parte que tivemos 3 reis, não é verdade? E esses 3 reis, do Reino Unido, da Congregação Unida, ele durou 120 anos. Cada rei, Saul, Davi e Salomão, reinou 40 anos. Então, quando Salomão morreu, que foi dividido ali, os filhos, né, dele dividiu o reino, os filhos de Salomão dividiu o reino. Então, nós estamos agora na parte de entendermos que quando você lê na Bíblia, né, ali nos profetas, nos reis, quando você está lendo que está falando de Israel, está falando o quê? Do reino do norte. Não é verdade? Está falando das 10 tribos. E quando você vê falar sobre, está falando de Judá, você vê essa expressão de Judá, né? Nos profetas ou nos livros de reis, está falando do reino do sul, né? Está falando do reino do sul. Então assim é melhor para a gente entender, né? Preste atenção, hein? Então, nós vamos agora avançar, né? Porque falamos da volta deles para construir, né? Nesse vídeo anterior, como é que eles voltaram e quem trouxe eles, né? Trouxeram eles de Babilônia, eu estou falando do Reino do Sul, né? Quem trouxeram eles foram os medo-persas, né? Então aqueles reis ali se intercederam e acabaram trazendo eles de volta para Jerusalém e consequentemente, reconstruir o templo. Os medo-persas, eles eram fora do território de Israel, né? E foram lá e foram mais fortes que a Babilônia, né? Que Nabucodonosor, aquele povo todo, do império todo, e ali esse império foi lá e tomou, mas tudo é providência de Deus, tudo é ensinamento de Deus, tudo é Deus conduzindo. Isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Então, vou abrir agora um parênteses para vocês entenderem. Nós estamos estudando, né, a história da Bíblia, a história do povo de Deus, né? Então, agora vamos assimilar. Mais uma vez, entendeu? Preste atenção, hein? Nesta divisão, gente, do Reino do Norte que ficou, né, 10 tribos, e o Reino do Sul, que ficou 2 tribos, já falamos sobre isso, né? As 2 tribos aqui é Judá e Benjamim, né? Fala, então, aqui é Reino do Sul, reino de Judá. O Reino do Norte, reino de Israel. Então, vamos agora entender uma partezinha para a gente estar compreendendo melhor a história. O Jerusalém, o reino, o templo, está aqui, ficou na parte do sul, né? O reino do sul, em Judá, não é verdade? Então, preste atenção.
Então aqui, depois da morte de Salomão, do rei dos reis, né, que era do Reino Unido, que ficou dividido os reinos, então, consequentemente, o reino do norte tiveram os seus reis, né, os seus reis, e o reino do sul, os seus reis. Mas todos os reis, tanto do sul quanto do norte, eles, vamos falar na nossa linguagem, pisaram na bola, entendeu? Presta atenção. Os reis daqui da parte do norte foram os primeiros a pisar na bola. O que eles fizeram? Eles aqui, para o povo não vir para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, para o reino do sul, né? Então, esse povo aqui fizeram o quê? Fizeram outros templos. Ele foi feito nesse lado aqui 2 templos para que eles adorassem deste lado mesmo, entende? Para que eles adorassem ali, não viesse para cá. Então estava assim concretizando mesmo uma divisão, entendeu? E o povo de Deus, ele quer? É um povo unido, não é verdade? Então eles dividiram. Consequentemente, este povo aqui, né? Então começaram a pisar na bola já nesse ponto, porque estavam adorando em templo que foi o quê? Erguido por mãos humanas, né? Esse foi por mãos humanas? Foi, mas era a providência de Deus para conduzir eles, não é verdade? Então, preste atenção, hein? Então, consequentemente, depois de todos os erros aqui desta parte do Reino do Norte, o povo aqui do Reino do Sul também começou também a fazer as mesmas coisas que o pessoal do Reino do Norte aqui fizeram. Por isso que tem a expressão na Bíblia que não havia um justo sequer. Entendeu? Quando você vê falar assim, não há um justo sequer. Não está falando de nós, está falando dessa história aqui. Não há um justo sequer, que nem o do Reino do Sul e nem do Reino do Norte. Entendeu? Por isso que Jesus, quando veio, ele veio, né, a salvar, né? Ele veio trazer salvação, o quê? Completa, né? Mas por aquele, o quê? Pela fé. Não é verdade? Então, quando Jesus veio, lá em Mateus 10, versículo 5, que ele reuniu os seus discípulos, ele disse o quê? Eu quero que vocês não vão aos gentios. Eu quero que vocês vão aos perdidos da casa do Pai, que era Israel. Está escrito ali, né? E em Mateus 15, 24, quando ali naquela passagem da mulher da migalha do pão, ele fala assim, eu vim somente o quê? Para o quê? Para Israel. Então veja, entende? Jesus veio, né, por este povo aqui do Reino do Sul, né? E quando ele dá a incumbência para eles ir aos perdidos, né, os perdidos da casa do Pai, né? O povo de Israel, que eles foram aquele que mesmo que os primeiros que se misturaram, né? E se misturaram e tudo, e casaram com pessoas que dos gentios, pessoas que eram fora o quê? Do arraial, da arraiá, né? Fora da aliança, fora o quê? Da origem hebreia, né? Não eram hebreus, eles casaram com povos o quê? Diferentes. Então, não havia um justo sequer, né? Então, vocês entendendo isso, vocês vão compreender melhor várias passagens, né? Então, até as passagens da mulher samaritana, de Jesus ali com a mulher samaritana, por que Jesus falou, eu vim foi para Israel, né? Por que ele mandou, vocês não vão aos gentios, vocês vão, né, os perdidos da casa do Pai, né? Por que em Mateus 24 os discípulos estavam mostrando a beleza do templo e ele falou, não vê tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra, porque o templo físico, né, não tinha sido honrado dentro do que Deus queria para o povo, né? Todo o povo, ele errou, ele pecou, ele transgrediu as leis, não é verdade? Então Jesus, ele não só veio para cumprir, né, para trazer a redenção sobre aquele povo que transgrediu a lei, Deus de lá do Éden, né,
Que ali ele falou, não toca, não pode tocar na árvore da vida, não pode fazer. Então ali Adão, né? O Adão, ele transgrediu a lei, né? Se viram nu, não é verdade? Então começaram assim a criação, a multiplicação da criação de uma forma que não era para ser, né? Então, vai lá na playlist e para a gente estar compreendendo lá Deus do primeiro vídeo, né? Então, nós entendemos essa parte. Se nós entendemos essa parte, nós entendemos melhor a Bíblia, né? Quando está se falando, né, para Israel, o porquê está se falando, tá bom? Preste atenção, hein? Então, outra parte que nós vamos entender agora. Nós falamos no vídeo de ontem sobre a volta, né? A volta do povo que foi assim invadidos, cativos, e como os que eles voltaram, quem, né, foi quem voltou, quem ajudou a reconstruir o templo, que, né, Esdras, Neemias, Esther, né? Muito bem. Agora eu quero que vocês entendam, quem compreender melhor, né, todo desgoverno, né, tudo de errado que tanto Israel fez quanto o Judá fez, né? Vocês têm que compreender, para poder compreender melhor a história, para compreender melhor lá o propósito, melhor o que Jesus pregou, para quem pregou e por que pregou, entende? Então, vocês, para entender melhor tudo que aconteceu, né, com o Reino do Norte aqui, vocês vão em 2 Reis, né, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19. Meditem ali, né, comam bastante, principalmente o capítulo 18, né? Então, comam bastante. Então, vocês vão entender tudo que aconteceu ali no Reino do Norte, né? Como que os assírios invadiu, como que foi, como é que não foi, né? Os problemas lá dos reis, não é verdade? De não somente dos reis, mas nesse tempo surge o quê? Os profetas, né? Que os profetas vinham trazer o quê? Os conselhos, não é verdade? Presta atenção, hein? Entendeu? E o povo estava ali com os reis, havia aqui os problemas, e os profetas entram nesse tempo, né? Que era a boca de Deus. Hebreus 1, versículo 1, vocês vão lá e leiam que Deus falava ao povo de várias maneiras, né? Muito bem, presta atenção, pelos profetas antigamente, né? Presta atenção. Então, entrou aí os profetas, que Deus estava ali conduzindo, falando através com eles, né? Ali, através dos profetas. Aí nós vamos ver algumas coisas de cada vez profetas para nós entendermos. Tá entendendo? Tá sendo claro para vocês? Por favor, fala aí no questionário se a aula está sendo clara, se está melhor, se vocês estão entendendo. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, é isso. Então, no Reino do Norte, vocês vão estar vendo nessa passagem. Sobre o Reino do Sul, vocês vão em 2 Reis, no capítulo 24, capítulo 25, né? Ali em diante, vocês vão estar entendendo tudo que aconteceu no Reino de Judá, no Reino do Sul. Entendeu? Os seus reis, os seus desgovernos, né? E, consequentemente, os profetas, né? Também que conselheiro. Entendeu? Tá entendendo bem? Então é desse jeito, tá? Nós vamos assim devagar, nós vamos estar assim comendo a palavra e entendendo a palavra. Consequentemente, quando nós agora vamos estar falando da parte, né, dos profetas, que é aquele do profeta que conselheiro, porque sempre era Deus conduzindo, né? Sempre damos o exemplo de Jeremias, quando ali no capítulo 1, quando Deus falava, Jeremias, antes de que você se formasse no ventre da sua mãe, né, eu já te conhecia. Então, não era Jeremias falando para ele mesmo. Tá entendendo agora? Então é isso. Preste atenção. Então, falando dos profetas, agora nós vamos falar um pouquinho, né, em alguns vídeos para frente, de alguns profetas. E os profetas, os livros dos profetas, existem os profetas maiores e os profetas menores, entendeu? Não é de estatura, entendeu? Não é que uns é pequeno e outros eram grandes. Quando nós falamos profetas maiores, são livros como Jeremias,
Isaías, entendeu? Ezequiel, livros grandes, entendeu? E quando nós falamos de profetas menores, como Miqueias, Naum, né? Abacuque, entendeu agora? Então é isso. Então eu estou feliz porque nós estamos começando agora assim a entender, tá abrindo já um leque para vocês entenderem comigo, juntinhos, né? Assim, para entender, a estudar a Bíblia, né? Que nós estamos, nosso propósito é entender como estudar a Bíblia, né? Porque tantos às vezes começa a ler a Bíblia, começa a ler Apocalipse, lê Gênesis, lê isso, aquilo, e acaba parando porque não entende nada, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, nós agora que estamos assim formando um grupo com melhor entendimento, eu espero que vocês não fiquem só para vocês, façam igual a mim, entende? Se reúnam, entendeu? E passam, compreendam, falam para as outras, vamos fazer um grupo aqui, vamos fazer uma assembleia aqui, né? Como era costume dos religiosos, vamos aqui se congregar e vamos aqui. Aí bota lá, hoje em dia, né, tem esse jeito melhor de nós estudarmos, né? Se você entendeu bem, você passa, se não entendeu, se reúnam, põe na televisão, né? E tá, assim, as nossas aulas e vamos passo a passo, compreendendo, estudando juntinhos, entendeu? E fala para mim aí, hein? Se vocês estão fazendo isso, e se vocês estão compreendendo, se vocês estão felizes assim comigo, entendeu? De melhor compreensão, para poder estar compartilhando, né? Quando o bolo é gostoso, a gente tem que compartilhar, não é verdade? Presta atenção, hein? Então é isso. Vamos agora, a partir dos próximos vídeos, falar um pouquinho, vocês já entenderam, né? Já entenderam dos profetas, sobre os profetas, e que eles andaram juntos ali, junto com os reis que foram muitos, tanto de Judá quanto de Israel, né? E vamos estar lendo. Então vamos ler sobre o que eu falei, sobre Israel, tudo que foi feito de errado, e tudo que foi feito de errado também, que Judá começou a imitar. Se vocês lerem direitinho esses capítulos que eu falei, vocês vão ver que Judá, ele depois começou a copiar os erros de Israel. Por isso que não havia um justo sequer, e tudo se generalizou. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Falando um pouquinho, né, de Primeira Crônica e Segunda Crônica, né, Primeira e Segunda Crônica. Então, o Crônica é como se fosse um jornal, né, da época, falando uma linguagem para que vocês venham entender. Porque é uma repetição de passagens. Primeira Crônica, me parece, passa mais as coisas de Primeira e Segunda Samuel. Entendeu? Algumas coisas para a gente estar assimilando melhor, né? E Segunda Crônica são as coisas de Primeira e Segunda Reis, né? Aí são passagens para a gente melhor, para a gente assimilar, né? São passagens em destaque para que a gente venha assimilar melhor. Tá entendendo? Leia a Bíblia, hein? Vamos finalizar esse vídeo falando sobre o livro de Esther, né? Que foi aquele também que ajudou na reconstrução do templo, né? Ontem falamos somente sobre Esdras e Neemias, para vocês que entender, né, o que eu estou dizendo sobre crônicas. Crônicas era assim como se fosse o jornal, né? O jornal ali da época deles. Entendeu? Presta atenção, hein? O banquete de Assuero do rei. Daí tem uma história que Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Ele convida ela, né, para um banquete, mas tem aí uma história estranha que me parece que ela teria que ir nua, né, para, não sei porquê, para divertir, não sei direito essa história, né, mas a história é essa, que ela teria que dançar nua. Uma coisa. O negócio aqui que na história ela se recusa. Daí, né, nós temos que ler a história toda para entender como que entra Esther na vida do rei Assuero, né? E Assuero casa com Esther.
Mardoqueu descobre uma conspiração, né? Mardoqueu, né? Aparenta lá da rainha. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu, o tio lá da Esther. É bom ler todo o livro para a gente entender, que texto sem contexto é pretexto para a gente não entender. E é muito linda essa história, né? Amã pretende matar todos os judeus. Lembra que eu estou falando que nesse tempo de Esther faz parte do problema lá com os judeus. A consternação e tristeza, o quê? Dos judeus. Tá vendo? Do reino do sul, de Judá. Esther entra à presença do rei e convida o Amã para 2 banquetes, né? É muito linda também essa história, né? Que ela jejua, manda o povo jejuar, né? Porque lá não era assim, o marido, mulher, né, que chega assim, não. Ela tinha que ser convidada para chegar né, ao rei. Então tem toda uma preparação aqui e ela faz uma estratégia linda para poder ir lá falar com o rei. O rei lê as crônicas. Olha aqui o que eu falei das crônicas, que era tipo um jornal da época, né? Tá aqui em Esther, capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Esther denuncia Amã, né? Preste atenção. O rei concede a Mardoqueu, né, um edito em favor, o quê? Dos judeus. A providência divina através de Esther, da rainha. Daí os judeus matam os seus inimigos. Daí exaltação de Mardoqueu, né? Exaltação no capítulo 10, tio da rainha Esther. Então Esther, né? A Daça que virou Esther, rainha Esther, é o último livro histórico. Este é o último livro histórico do Antigo Testamento, né? Seus eventos ocorreram que durante o quê? O período dominação que é do Medos Persas na região da Pérsia, ou seja, fora do território que de Israel. E narra como, né? Presta atenção em como foi elevada a posição da rainha da Pérsia e como o plano de Amã, um dos ministros do rei, foi frustrado, né? Foi frustrado. Sempre prevalece, né, a forma que Deus nos conduz, né? Porque ele pretendia matar os judeus, né? Então, por meio de um decreto, ele queria aniquilar os judeus. O livro apresenta uma peculiaridade, né? A ausência do nome de Deus. Mas, embora não haja nenhuma menção ao nome de Deus, a ação divina sempre nos conduz em triunfo, né? O reino de Deus, o reino espiritual sempre está de pé em nossas vidas. A ação divina, no entanto, né, é claramente visível. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos ficar por aqui entendendo melhor a palavra de Deus, que é linda e eficaz, né? E entra na nossa alma, em todo aquele que realmente quer um culto racional todos os dias, de conhecimento para a transformação, para transformar cada dia, ser um pouco melhor, né? Para entender, ter o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, né? Poder ter melhor amor, domínio próprio, poder estar compartilhando melhor este bolo que é a palavra de Deus, que realmente nos sustenta em todas as áreas de nossas vidas. Entendeu, menino? Presta atenção! Sejamos rainha Esther. Mulheres, vamos ser rainha Esther em nosso meio, nesta aliança eterna da graça,
de Deus. Amém? Preste atenção, hein? Paz seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.